é importante saber desse tipo de coisa se você quer debater bem. E depois, porque enquanto extensão é particularmente útil ter algum tipo de quadro mental marxista, você fala, ok, já comeram completamente o caso que ia fazer, o que, que eu faço agora? E ter algumas cartas marxistas na manga podem dar jeito. E outro ponto é, muitas pessoas fazem casos de esquerda, só que elas fazem casos de esquerda estranhos e que não tem muito por onde pegar. Então, eu acho que é bom ter esse tipo de embasamento teórico e falar, ok, eu quero fazer um caso de esquerda sobre isso, mas como é que eu posso fazer isso? Qual que é a melhor forma para que seja não só um caso divertido, um caso legal que pregue a revolução, mas que o faça de forma estratégica, razoável e funcional. Isso não quer dizer que você deve fazer casos sobre a revolução em todo debate, por mais que seja divertido, mas que é importante ter esse tipo de quadro mental para falar, ok, eu acho que é estratégico, de acordo com o que eu quero nesse torneio, nesse debate, fazer um caso sobre a revolução, ou talvez fazer outras vertentes, outros objetivos dentro da esquerda. Tipo, o que, que gera mais emancipação para os trabalhadores, o que, que não gera emancipação para os trabalhadores, análise de incentivos, e todo um conjunto de coisas que pode derivar disso, mas que não necessariamente combina com as consequências pregadas. Feito esse disclaimer, eu acho que é um disclaimer importante, e também dizer que, tipo, essa não é uma formação, sei lá, partidária, nada do gênero. Tipo, não é sobre isso, não é sobre fazer com que vocês se tornem marxistas depois disso, mas simplesmente apresentar esses pressupostos teóricos e esse conjunto de conceitos que pode ser favorável para debater no futuro. Agora que o disclaimer está feito, já dá para aclimatar a coisa toda. Espera aí. Pronto. Agora sim. E com a cor devidamente acertada, dá para a gente começar analisando um pouco do marxismo, como é que ele surge, fazer um pouco de contexto histórico, o que, que ele se propõe a fazer, como é que ele se insere nas discussões teóricas nos dias de hoje e trazer isso para o debate, falar por que isso importa para o debate, quais são as coisas que ele pode trazer de positivo para o debate. Começando com como é que o marxismo surge. O, o marxismo está muito atrelado com a ideia de socialismo. Porque é muito sobre o socialismo que o Marx faz isso, que ele pensa, que ele discute, mas é essencial entender o contexto histórico e o momento em que ele surge, que ele discute essas coisas. Porque o Marx ele escreve sobretudo nas décadas do meio do século XIX, ou seja, entre 1820 até 1840, 1850, é onde ele tem o ápice do desenvolvimento intelectual dele, enquanto pensamento marxista, ou enquanto o Marx que a gente entende hoje em dia. Mas o Marx, enquanto pensador, ele surge bastante antes, já no começo do século XIX, enquanto um pensador hegeliano. Ele fez parte dos jovens hegelianos da Alemanha e todas essas coisas, se inserindo na centralidade desse debate do que depois ficou conhecido como idealismo, ou idealismo alemão. Para além disso, o contexto no qual ele pensa, no qual ele surge, no qual ele começa a agir, é o contexto do surgimento do capitalismo industrial, que vem sobretudo derivado da Revolução Industrial e das suas consequências, onde ele desenvolve boa parte do seu pensamento acadêmico e marxista na Inglaterra. Portanto, aqui a gente consegue apontar dois dos elementos centrais para entender quem que é Marx e o que, que ele quer fazer, que é discutir o idealismo alemão, que é a corrente de pensamento teórico, que a mainstream no momento em que ele sai da academia, e o capitalismo industrial, que é o contexto material no qual ele se desenvolve. Portanto, aqui a gente tem duas peças. A primeira é a dimensão ideal, no conjunto das ideias, que é o que as pessoas pensavam quando ele começou a falar sobre isso, o que elas achavam, o que elas acreditavam. Peraí que tá muito vermelho, tá muito escuro, eu não consigo enxergar nada. Pronto, agora sim. O que as pessoas pensavam, o que elas acreditavam, bem apontado. E depois, em que mundo essas pessoas viviam. Portanto, acho interessante começar pensando no mundo em que as pessoas viviam, e disso deriva muito da análise do Marx. Porque a partir do momento em que o capitalismo industrial surge, a gente tem o que ele define como uma disrupção das relações de trabalho daquele momento. Porque quando a gente analisa o período feudal e o período industrial, para o Marx, o ponto mais importante que mudou foi a relação das pessoas com o produto do trabalho delas. Ou seja,
aonde as pessoas exercem trabalho e para onde vai as consequências desse trabalho. Isso porque naquele momento, no período feudal, como é que em síntese, como é que era a lógica de funcionamento econômico? As pessoas trabalhavam numa terra que era pertencente ao senhor feudal, ao suzerano em questão. Parte dessa produção ia para o suzerano e parte ia para as pessoas, mas a terra, aquela propriedade, era intrinsecamente do senhor regente daquele período. Portanto, as pessoas elas não tinham nenhum tipo de salário direto. As pessoas produziam, parte dessa produção era tomada e parte ficava consigo. Portanto, era através de uma lógica de impostos que essa riqueza era mais ou menos distribuída. A partir do momento que a gente tem o surgimento da estrutura material e econômica industrial, você tem uma lógica o surgimento do trabalho assalariado, porque antes era uma servidão coletiva, que as pessoas serviam naquela terra, e ela passa para esse trabalho assalariado. O que isso implica? Implica que, através de todo um processo de acumulação de riqueza e acumulação de capital e desenvolvimento tecnológico e industrial, surgem as pessoas que são donas das fábricas, que as fábricas começam a emergir, a se popularizar, sobretudo na Inglaterra, e agora, ao invés de ser um vassalo, ou um suzerano, ou um rei, ou um senhor feudal, que é dono de uma terra, no qual as pessoas trabalham, existe um capitalista que é dono do capital, desse capital produtivo, que é, nesse momento, as fábricas. Portanto, ele tem uma fábrica que possui linhas de montagem, aparatos industriais, e uma fornalha, e essas coisas todas, e as pessoas trabalham nessa fábrica. Mas como é que essa dimensão acontece? Como é que o trabalho se dá lá e como é que a riqueza entra, é processada e sai desse ambiente? Isso acontece, sobretudo, através de um lado, do capital, que o capitalista tem, que isso engloba todo o maquinário, e da ação, da atuação ativa dos trabalhadores. Porque se você tem só um monte de trabalhadores, você não tem um carro, e se você tem uma linha de montagem, você só tem peças e pedaços de metal mais ou menos recortados, você não tem um carro. Mas o carro surge, ou seja, essa mercadoria surge precisamente da combinação entre força de trabalho e da força de trabalho e do material produtivo, ou dos meios de produção, adotando o vocabulário marxista. O que isso quer dizer? Que para que esse tipo de mercadoria surja, é necessário haver essa combinação entre a dimensão material e a dimensão humana da produção. Mas e aí o Marx ele começa a analisar um ponto central que para ele como é que essa riqueza se vai? Porque a gente consegue ver como a produção vem dessas duas pessoas, mas para onde a riqueza derivada vai. E aí que acontece aqui? Surge a dimensão do trabalho assalariado. Ou seja, as pessoas elas não estão trabalhando para ganhar um carro, elas não estão trabalhando porque elas querem, por exemplo, um pneu específico, ou porque elas querem o carro, que era o que acontecia durante o período feudal. Porque no período feudal, as pessoas trabalhavam porque elas queriam ter comida para poder se manter, porque elas queriam ter o superávit de grãos e de outros frutos. Mas ele percebe que agora tem um processo que ele define, que ele analisa, que é a alienação. O que é essa alienação? É o processo de separação entre a riqueza produzida e aqueles que a produzem. Portanto, numa linha de montagem nesse momento, o que acontecia e eu acho que aquele filme como é que é o nome do cara do bigode? Cara do Chaplin. bigode. Chaplin, exatamente. O, o filme do Chaplin, O Tempos Modernos, mostra. Exatamente. Mostra de uma forma bastante exagerada e chaplinesca, digamos assim, como as pessoas produziam um pedaço daquela linha produtiva toda, se ela apertava parafuso ou fazia soldas, esse tipo de coisa, que é o modelo fordista, que vem um pouco depois, mas era mais ou menos a mesma estrutura. E, mas a riqueza derivada, ou seja, o carro produzido não ia para as pessoas que o produziam, ele era vendido pelo dono da fábrica, basicamente. O que isso implica? Implica que aqueles que produzem a matéria-prima, que produzem a mercadoria, não são os possuidores do meio que a produz e, consequentemente, não são possuidores da riqueza derivada do seu próprio trabalho. Portanto, a força produtiva que é aplicada sobre o capital é alienada do valor da produção. Porque
um trabalhador tem seu salário não derivado do valor do carro, mas tem seu salário estabelecido por quanto o capitalista, o dono da fábrica, ele quer pagar. E isso muitas vezes não está associado ao recurso produzido final. É meramente um valor mais ou menos arbitrário atrelado ao custo de produção. Portanto, o trabalho humano, ou a força de trabalho aplicada pelas pessoas durante a linha de produção, é simplesmente vista como um custo, assim como, por exemplo, o custo de energia, o custo em carvão, o custo dos recursos materiais, que são condicionantes do valor, mas que não são determinantes para o valor final. Que, digamos, por exemplo, acho que um carro ou uma peça de roupa é particularmente exemplificada disso. Uma peça de roupa, para ser produzida, você tem dois custos principais, que é o custo de produção, três, melhor dizendo. O custo de produção, o custo da matéria-prima e o valor do trabalho. Eles são vistos como três custos e são dissociados do valor final. Que, por exemplo, você tem camisetas, são meras camisetas brancas que têm a mesma quantidade de pano, a mesma quantidade de linha, a mesma quantidade de tintura, qualquer coisa assim, que são vendidas algumas por 7 euros, outras por 200 euros, simplesmente porque tem um valor imagético, um valor de produção que é alienado daqueles que produzem aquela camiseta. Portanto, esses 200 euros a mais, ou 183 euros a mais, entre uma camisola de 7 euros e uma camisola de 200 euros, não vai para aqueles que a produzem, mas simplesmente vai para aqueles que são donos dos meios de produção ou donos da empresa que o fizeram. Portanto, o valor produzido pelos trabalhadores é tirado deles, é tomado da sua posse e torna-se meramente um mecanismo de enriquecimento para aqueles que possuem os meios de produção. Esse foi um contexto bastante alargado do meio no qual o Marx estava inserido, e agora eu passo brevemente para o contexto ideológico, para depois passar um pouco da análise, da crítica dele sobre isso. Falando agora da parte ideológica e o que as pessoas acreditavam nesse momento. O Marx, ele cresce, ele estuda e ele se torna doutor dentro da escola filosófica, que depois é conhecida, e ele mesmo a define como idealismo alemão. E é bastante derivado do Hegel, e a ideia do Hegel e do corrente de pensadores que surge depois disso é valorizar, sobretudo, as ideias na construção da realidade social. O que isso quer dizer? É olhar para o mundo e falar: ok, o mundo ele é condicionado pelas ideias que o moldam, pelas ideias que o marcam, e pela forma como as ideias são vistas, são construídas e são propagadas, a realidade material, a realidade social é reconstruída ou não. Portanto, é centralizar todo o debate, toda a discussão sobre como é que o mundo deve ser, como é que ele vai ser e o que torna o mundo como ele é, na forma como as ideias são propagadas e construídas. E essa foi a principal corrente do Marx até o momento, até que ele se percebe que muito do mundo em que ele vive, muito do cenário no qual ele se insere, não é feito pelas ideias, não é feito pelo aquilo que as pessoas acreditam, pelo aquilo que as pessoas pensam, mas, sobretudo, é feito pelo contexto, pelo meio no qual as pessoas se inserem, e o meio no qual as pessoas se inserem parece ter algum tipo de correlação com aquilo que as pessoas pensam. Por isso, ele passa a criticar essa certa corrente ideológica ou ideacionária que coloca demasiada ênfase na forma de entender o mundo, de vislumbrar o mundo como consequência das ideias e não como consequência de outros fatores que podem estar atrelados, podem estar envolvidos. Juntando essas duas coisas, que é a sua crítica às ideias e sua crítica ao capitalismo no qual ele se vê, ele tenta desenvolver um outro conjunto de pressupostos e uma grelha teórica para entender e para compreender esse mundo. E isso é o que depois fica conhecido como materialismo histórico e dialético, que é depois visto, sei lá, depois de todo um conjunto de mudança de vocabulário, como o marxismo. Basicamente, o que, que o materialismo histórico e dialético acredita? Para o marxismo, o mundo ele é dividido em duas grandes camadas. A realidade social tem duas grandes camadas que são que existe algum tipo de correlação entre as duas. Abaixo é o que a gente chama de infraestrutura, ou o que ele chama de infraestrutura. O que seria essa infraestrutura? Elas são as condições materiais no qual o mundo existe.
Essa condição material é, por exemplo, a forma como as pessoas e a economia se correlacionam, como os trabalhadores e o capital, ou como os senhores feudais e os seus trabalhadores servis, esse tipo de coisa funcionam. Para isso, ele desenvolve alguns termos que são bastante elucidativos dessa questão, que é, em síntese, a infraestrutura ela é formada pelo modo de produção de uma determinada sociedade. E esse modo de produção ele é constituído por dois elementos centrais, que são as forças de produção e os meios de produção. Essas forças de produção são basicamente os trabalhadores, ou melhor, as relações de produção são os trabalhadores, que é a forma como esses trabalhadores vão se relacionar entre si e entre os meios de produção, que são o contexto material que eles inserem, sejam indústrias, sejam terras possuídas por um rei, seja uma lógica servil, por exemplo, no Egito Antigo, ou a colonização. Portanto, esses dois elementos formam o meio de produção, formam o modo de produção, e esse modo de produção ele é estruturante da infraestrutura, que é basicamente esse pilar basilar parece um pouco redundante, mas esse pilar que condiciona a estrutura, o que o Marx chama depois de superestrutura. Essa superestrutura é tudo aquilo que não é o modo de produção, ou seja, é o que a gente vê e existe e circunda no meio enquanto atores desse meio social. Portanto, é a dimensão mais ideológica, como a cultura, como a religiosidade, como o direito, como as instituições políticas. E essas questões que são bastante mais convencionadas e discutidas dentro de um âmbito mais ideário. E para Marx, o que ele percebe, ele vai gradualmente notando, é que, diferentemente daquilo que os pensadores idealistas pensavam antes, por exemplo, que você tinha que criar, por exemplo, um conjunto de normas, de culturas, de valores e de crenças que iam condicionar a construção de um mundo melhor, que é, por exemplo, o que a gente vê em vários dos pensadores idealistas que vieram antes dele, como Rousseau e alguns outros nessa corrente. O que se pensava era que existe um mundo como a gente vê, por exemplo, um mundo marcado com opressão, com desigualdade, escravização de pessoas, etc, etc. Como é que a gente pode mudar isso? A gente pode discutir sobre ideias novas e pensar em novos valores, propagar novas propostas de mundo e essas coisas todas. E isso vai fazendo que as pessoas mudem seu comportamento, que as pessoas vão deixar de ser vingativas, vão deixar de ser egoístas, vão agir com uma lógica de fraternidade, de cooperação e blá blá blá. Mas o que Marx vê, ele tenta perverter, digamos, uma lógica assim, essa lógica de causalidade, porque para ele não são as ideias que constroem a realidade social, mas é a realidade social que constrói a dimensão ideal, a dimensão ideária no qual nós nos inserimos. Qual é que é basicamente um exemplo disso? Para ele, a gente só consegue ver, por exemplo, o surgimento do conjunto de valores que marcam o tempo dele, como, por exemplo, a democracia liberal, como o pensamento econômico, ou a forma, por exemplo, de se produzir literatura romântica e todos esses elementos, ah, todos os elementos que marcam, por exemplo, o secularismo, o liberalismo, não são projetos ideais que são materializados no mundo gradualmente, mas são consequências de uma realidade material que condiciona a forma como as pessoas vivem, a forma como as pessoas existem e a forma como elas interagem com o mundo. E para isso ele propõe essa grelha de análise, mas aí entra um ponto centralizador que diferencia ela de um projeto meramente idealista. Porque ao invés de pregar meramente uma forma de análise, e aí entra a 11ª tese dele no texto de tese sobre Feuerbach, no qual ele diz que os filósofos e os pensadores do mundo, até esse momento, só tentaram compreender a realidade social e o mundo. Mas o que o Marx se propõe a fazer é transformá-lo. Portanto, diferentemente de muitas pessoas que vieram antes, ele não quer só entender o mundo, entender por que existe opressão, por que existe desigualdade, ou por que o mundo é como é, mas ele quer transformá-lo. E aí entra uma peça central, o pensamento marxista, que é a praxis, que é a necessidade de combinar a teoria e a prática.
Isso faz enquadramento direto com a lógica dual, do qual ele vê o mundo entre superestrutura e infraestrutura, porque para ele a praxis é a combinação entre teoria e prática. Portanto, para ele é necessário que haja uma a fixação e uma exploração ideal do mundo, por exemplo, se refletir sobre o mundo, pensar e tentar entender ele, tentar de alguma forma sair dos condicionamentos que essa superestrutura impõe, mas não só o fazê-lo da dimensão ideal, mas sobretudo agindo nele. E por isso que ele conclama sucessivamente em seus textos, por exemplo, no Manifesto Comunista, que os trabalhadores do mundo ativamente ajam sobre o mundo e não simplesmente propagando algumas ideias que existiam em outros manifestos, como, por exemplo, é necessário que as pessoas sejam empáticas, que as pessoas sejam solidárias, esse tipo de coisa. Ele fala, não, é necessário que se haja materialmente sobre o mundo, que os trabalhadores se unam, que os trabalhadores se levantem contra as opressões dos capitalistas e essas coisas todas, porque a proposta dele não é entender, mas é transformar o mundo nessa prática emancipatória. E qual é que é a proposta que ele tem para esse mundo? Porque se ele faz esse diagnóstico, entendendo como existe esse processo de alienação e como meramente discutir sobre o mundo é insuficiente para transformá-lo, qual é que é o horizonte no qual ele quer ambicionar para que as pessoas se tornem emancipadas e como é que ele quer atingir esse horizonte? Aí entra o tópico do socialismo, que é uma palavra que remonta bastante antes dele, portanto, não é Marx que cria o conceito de socialismo. O socialismo vem, sobretudo, de autores da escola francesa, como o Feuerbach, o Voltaire e vários outros autores. Só que aí ele critica esse conceito porque por esses autores, e Marx os define como socialistas utópicos, porque eles imaginam o socialismo como um sistema político igualitário, com liberdade, que as pessoas podem fazer, existir e viver sem todos os condicionamentos e as opressões do mundo. Mas isso é tudo feito de forma ideal, como se fosse um conto de fadas, uma fábula, no qual as pessoas de repente tornam-se livres e felizes e fazem o que quiser. Ele aponta a limitação, primeiro prática e depois numa dimensão de aplicabilidade dessa leitura. Porque para ele isso é muito bonito, é muito legal, mas primeiro é inalcançável e depois atrapalha mais do que ajuda, porque faz-se meramente algum tipo de elucubrações sobre como é que o mundo deveria ser, completamente dissociados da realidade pragmática. O que ele vê é a necessidade do que ele chama de socialismo científico, que é, ok, nós temos alguns valores que a gente quer ambicionar, como a emancipação dos trabalhadores de um regime de opressão e de violência, mas isso, primeiramente, não é feito de forma instantânea, e dois, tem de ser feito não na dimensão utópica ou idealista, mas na dimensão material. Portanto, essa emancipação não vai vir de uma elite iluminada, escolarizada, que vai criar ideias e pressupostos teóricos para que o mundo gradualmente vá os aceitando, mas vem precisamente dos trabalhadores rompendo com as correntes que os oprimem e construindo esse tipo de socialismo. Aqui vale ressaltar que para Marx esse socialismo seria uma das etapas da emancipação humana que seria seguida e encadeada do comunismo, que é o estado final para ele do desenvolvimento da sociedade. Uma ressalva importante é que, se a gente for ver em Marx, existe muito pouca literatura sobre como ele de fato vê esse comunismo e até como ele pretende construí-lo. Porque o grande mérito do Marx nessa dimensão teórica e analítica é analisar com bastante rigor e preocupação o funcionamento atual do capitalismo. E até porque é isso que ele se propõe a fazer com o materialismo histórico dele. É entender as condições materiais, entender as contradições que marcam o capitalismo e apontar problemas e alguns insights sobre como é que ela pode ser superada, mas ele não se dedicou tanto por questões de tempo, porque ele morreu, simplesmente porque ele não sentia que essa era a grande preocupação, de discutir ativamente como é que seria esse mundo ideal do comunismo, porque para ele esse é um processo gradual de construção ao longo do tempo, através da revolução e essas coisas todas. Portanto, muito pouco se tem na literatura marxista sobre como de fato é o comunismo. Algum dos pontos que a gente tem é essa coletivização dos meios de produção, que, que discute precisamente com a questão da alienação. Porque para ele, essa alienação dos trabalhadores do valor da sua produção é um problema estrutural do capitalismo e só pode ser resolvido com a posse coletiva ou a coletivização dos meios de produção. Ou seja,
os trabalhadores só vão estar emancipados desse regime de salários de fome que são escolhidos pelos burgueses para condicionar suas vidas de forma completamente separada do valor da sua produção, ou seja, de quanto que elas conseguem produzir para o mundo, a partir do momento em que eles forem os donos das fábricas, que eles forem os donos do capital que produz essas coisas. Porque se os trabalhadores são responsáveis pela produção, ou seja, se eles concedem tempo e energia da sua própria vida, sua potência vital para produzir alguma coisa, e se eles possuem os meios para produzir essa coisa, eles podem distribuir isso como bem entenderem, sem precisar de uma outra parte que escolhe e que limita o quanto dessa riqueza de fato é redistribuída para si. Portanto, esse é o elemento central do comunismo para Marx, que é precisamente essa infraestrutura no qual o comunismo se cerca, que é um mundo em que a comuna ou essa comunidade ela é dona comum dos meios de produção, portanto tem acesso igual e distribuído a tudo que se produz, a tudo que se faz, a toda a riqueza que é coletivamente produzida. Feito isso, se alguém não tiver nenhuma pergunta, acho que dá para passar um pouco para uma análise mais associada com o debate, apontando por que isso pode ser útil para o debate, o que isso é interessante, o que isso traz para a gente, e como fazer casos marxistas ou com maior ou menos rigor conceitual. Mas alguém tem alguma questão? Beleza. Portanto, o que eu acho particularmente interessante no Marx é a forma como ele não tenta fazer uma análise valorativa sobre o mundo, mas ele se propõe a fazer uma análise sistêmica. O que isso quer dizer? E isso é muito comum nos debates, por exemplo, quando a gente está discutindo questões econômicas e alguém vira e fala: Ah, mas para discutir pobreza e tal, esse tipo de coisa. Ah, mas o trabalhador ele não é um filho da. O dono da fábrica e os capitalistas e os grandes empreendedores, eles não são filhos da puta. Eles são pessoas legais e tal, como qualquer outra pessoa. Eles podem ter problemas aqui, problemas ali e quererem algum tipo de lucro, mas eles não são pessoas maléficas que andam com cartolas e com monóculos e esse tipo de coisa e batendo com a bengala no chão, dando risadas estranhas. Portanto, o caso que a oposição vem trazer de que eles só querem lucro e exploração e etc., é pouco plausível, porque eles são pessoas como todo mundo, portanto, não tem um grande incentivo para que eles sejam filhos da puta gigantescos, como esse lado descreve. E Marx também não entra nesse tipo de nuance de tentar pensar que esses capitalistas que ele descreve como consagradores da opressão contemporânea, enquanto pessoas intrinsecamente más ou pessoas vis e etc. O que ele simplesmente diz é que esses capitalistas, ao terem os meios de produção, pouco importa se eles são simpáticos, se eles são legais, se eles não são, se eles têm boas relações com a própria família, com os próprios trabalhadores, porque eles intrinsecamente estão cometendo o que para Marx é roubo, que é a alienação dos trabalhadores da sua força de produção. Portanto, não é uma análise individual e falar, o dono daquela fábrica é particularmente mal ou não. Por quê? A partir do momento em que o trabalhador vive sob uma condição de trabalho assalariado, ele está sendo ativamente roubado do resultado da sua produção, portanto, do valor da sua produção e do seu tempo de vida em nome do enriquecimento de outra parte. E a descrição encaixa-se perfeitamente numa lógica de roubo aqui. Quando você é possuidor legítimo e por direito da produção do seu próprio trabalho, portanto, de alguma riqueza, e ela é tirada de você para enriquecimento de outrem, você está sendo roubado. Portanto, essa análise estrutural que o Marx faz, eu acho que é muito enriquecedora e pode causar e criar, sobretudo em debates, framings muito mais interessantes e muito mais sólidos. Por quê? Eu não estou dizendo que o dono de uma fábrica especificamente é um psicopata, narcisista ou qualquer coisa assim, eu estou simplesmente dizendo que, a partir do momento em que ele consegue ter enriquecimentos de milhares de milhões de euros ou qualquer coisa assim, e esses milhares de milhões são adquiridos através do roubo do tempo de vida da riqueza de outras pessoas, fica particularmente mais simples de provar as coisas, porque não é uma análise valorativa ou moral dele, se ele está fazendo certo ou se ele está fazendo errado, mas simplesmente de que esses ganhos que ele tem são ganhos às custas das pessoas e à custa dos trabalhadores que só estão fazendo o que eles têm que fazer e tentando seguir com a própria vida.
Então, essa análise sistêmica também tem bastante aplicabilidade quando se vai discutir pobreza, porque, inclusive, Gonçalo, uma frase que você me mostrou ontem lembrou muito disso, que eu não lembro quem que disse a frase, mas era de que a pobreza é essencial para o capitalismo, assim como o inferno é essencial para o catolicismo, no sentido em que por que a pobreza é estrutural para o capitalismo? Porque muito do que a gente vê hoje em dia do discurso de meritocracia, de ascensão social e essa coisa toda, é baseado numa ideia de, olha, algumas pessoas são pobres, seja na Europa, seja na América Latina, seja em África ou qualquer lugar do mundo, mas elas são pobres por dois motivos. Primeiro, porque o país em que elas vivem, ou a região em que elas vivem, ou o bairro, ou a aldeia, o meio em que elas se inserem não é desenvolvido o suficiente, portanto, ele ainda não conseguiu atingir um estágio de desenvolvimento econômico e material suficiente para conseguir gerar riqueza e distribuir riqueza suficiente para todo mundo. E dois, que essa pessoa não tentou o suficiente. Que essa pessoa ou não é inteligente o suficiente, ou porque a pessoa não se esforçou o suficiente, ou porque ela, sei lá, não teve algum tipo de oportunidade suficiente para chegar lá. O problema disso é que isso invisibiliza ou joga algum tipo de cobertura sobre a necessidade central do capitalismo da pobreza para que ele funcione. Portanto, a pobreza não é um acidente do capitalismo, mas é um elemento estruturante dele. As pessoas, é necessário. Exatamente, sem dúvida. Porque e esse ponto que a Karina trouxe sobre o exército de reserva. Porque se você não tiver pessoas que estão à beira da miséria ou abaixo da linha da pobreza, toda a estrutura social acaba por ficar mitigada dentro do capitalismo, porque é necessário que existam para garantir que os trabalhadores continuam trabalhando com salários baixos e com salários gradualmente mais enfraquecidos perante inflação, perante aumento exponencial dos lucros das grandes empresas, esse tipo de coisa. Isso só se mantém porque eles pensam, se eu sair esse emprego pode ser muito merda, eu ganho muito pouco, eu não consigo fazer o que eu quero, eu perco várias e várias horas do meu dia, a minha existência é uma merda, eu tô miserável, mas se eu não estiver aqui, eu vou ser simplesmente substituído por outra pessoa genérica que vai fazer a mesma coisa que eu faço para ganhar a mesma história que eu faço enquanto eu passo fome. Portanto, essa lógica de pobreza e perceber como a pobreza é estruturante para o capitalismo é particularmente importante e interessante para se fazer análises, sobretudo em discussões sobre economia e desenvolvimento, quando um lado tenta trazer uma certa discussão endeusada sobre desenvolvimento, de como, por exemplo, sim, propagar algum tipo de proposta econômica vai gerar desenvolvimento, porque vão ter mais fábricas e mais indústrias, esse tipo de coisa. Você pode falar, você pode se rebater dizendo como esse tipo de desenvolvimento econômico não necessariamente vai gerar emancipação, mas simplesmente reforçar ciclos de pobreza insuperáveis, porque algumas pessoas podem, como a exceção que comprova a regra, ter acesso a melhores condições sei lá, para subir em alguns cargos altos, esse tipo de coisa, mas isso não representa a melhoria significativa para as pessoas, porque por mais que 1 ou 2 ou 3% da população consiga ascender para cargos de elevado capital social e com bons salários, ainda existe uma grande maioria das pessoas que não só é pobre, como é esperada que seja pobre e vai manter-se pobre, porque se todas as pessoas fossem bem pagas, não haveria capacidade de manutenção e de perpetuação do, do capitalismo quando ele funciona, porque ele depende da alienação das pessoas, ou seja, da perpetuação da pobreza nas pessoas para se manter enquanto estrutura social. E ainda sobre a pobreza, um ponto que eu acho que é interessante entender é discutir os discursos de pobreza, ou seja, como as pessoas veem que a pobreza é causada e é fomentada. O ponto que eu dei é essa análise marxista, né, que dá uma análise estrutural e coletiva para a pobreza, porque a gente vê como a pobreza ela não é causada de forma individual, ou seja, as pessoas não são pobres porque uma pessoa escolheu ser pobre, entre aspas, porque não foi suficientemente empreendedora, não é inteligente o suficiente, ou era preguiçosa, e não é causado por uma causa, e não é feito de maneira interna, não é causado nem individualmente, nem internamente.
Um autor particularmente interessante sobre isso é o Eric Olin Wright, que é um sociólogo marxista, e ele apresenta basicamente 4 tipos diferentes, numa grelha teórica de como é que as pessoas discutem pobreza, como é que elas veem que a pobreza é causada e como é que elas justificam a persistência há tanto tempo de pobreza no mundo. Para isso tem dois binários centrais, que é interna e externa, individual e coletiva. Um exemplo de discurso de pobreza externo e coletivo é o que eu dei, que é o que o marxismo adota, que as pessoas são pobres coletivamente, ou seja, grupos de pessoas são mantidos na pobreza, independente de alguma ascensão social que acontece aqui ou ali. E essa pobreza é causada por questões externas, por uma estrutura que depende da perpetuação da pobreza desse coletivo para se manter. Um, um discurso de pobreza individual e interno é o tipo de discurso meritocrático, que é bastante comum, dizer, aquela pessoa tornou-se rica porque ela trabalhou muito, porque ela tem seu mérito e etc, etc, que a pessoa estudou, porque a pessoa é inteligente. Já a outra pessoa que é pobre, coitada, não trabalhou o suficiente, é preguiçoso, judiação. Se tivesse trabalhado a sério, teria subido na vida. E isso é particularmente problemático e limitante porque invisibiliza um conjunto de opressões, de condicionamentos estruturais que definem, basicamente, de maneira absoluta, as condições das pessoas. Obviamente que existem exceções que, na prática, só comprovam a regra, mas que pode ser apontado como um problema, por exemplo, num discurso em que, ok, o caso em que a oposição traz demonstra ser um tipo de possibilidade de ascensão social, as pessoas conseguem, com um tipo de política específica, subir na vida, mas repara como isso é uma análise da pobreza ou da construção social particularmente limitada, em que aponta ao indivíduo um problema, ou as causas de um problema, que não estão nele, que estão no coletivo. Outra possibilidade de desenvolvimento sobre o discurso de pobreza é um discurso de pobreza interno e coletivo, que é um pouco mais problemático, eu diria, porque ele flerta assustadoramente com discursos racistas e esse tipo de coisa, que é, por exemplo, a ideia de uma certa uh, prática cultural ou coletiva que fomenta a pobreza. Portanto, olha, tem um grupo minoritário que é estruturalmente deixado de fora do mercado de trabalho, que é vítima de violência, falta de representação política e essas coisas todas. Mas, coitados, eles têm uma cultura diferente e tal, eles se adequam muito com a lógica produtiva e econômica europeia. Coitados, faz parte, eles são assim, e se fossem diferentes não estavam nesse contexto. Portanto, é aquela ideia de falar que existem alguns tipos de culturas de pobreza. Portanto, as pessoas são pobres porque elas são socializadas num espaço de pobreza, uma mentalidade de pobreza. Portanto, elas são pobres porque elas têm culturas estranhas. E eu acho que eu não preciso dizer porque que isso é problemático e não deve ser usado como um argumento sério. Mas também é importante poder olhar para isso e apontar, ok, isso é um discurso sobre pobreza que culpabiliza a cultura das pessoas por uma opressão sistêmica, qual elas não são responsáveis. Depois a gente tem, por fim, uma lógica externa e individual que apontar restrições pessoais, restrições externas causadas no indivíduo. Por exemplo, aquela pessoa é pobre, mas ela não é pobre porque a possibilidade de ascensão social dela foi completamente sequestrada por uma estrutura de pobreza macroscópica, mas simplesmente porque, sei lá, aquela pessoa teve algum tipo de condicionamento externo que fez isso. Portanto, as pessoas podem ascender socialmente, tá tudo bem, etc. Mas aquela pessoa em particular não foi para uma escola muito boa e por isso não se tornou milionário, não virou sucessor do Jeff Bezos. Ou aquela pessoa é uma pessoa muito competente, mas por ela ter, sei lá, algum tipo de deformação visual, ou porque a pessoa não se adequa dentro de algum tipo de parâmetro, existem condicionamentos externos que causam essa pobreza, mas que são facilmente convertíveis com algum tipo de política que adequa a isso. Por exemplo, criando algum tipo de bolsa de estudos,
ou projetos de inserção social que resolvem esse tipo de condicionamento específico e pronto, tá tudo certo. Agora o capitalismo funciona porque ele funciona numa lógica de justiça na grande maioria dos casos, mas algumas pessoas em particular são restringidas por isso, ou porque elas não têm uma escola boa, ou porque elas fazem parte de algum grupo específico que tem restrições materiais, e assim que a gente resolve isso, fica tudo bem. Eu acho que isso é rico para se poder perceber a forma como existem diferentes formas de descrever a pobreza. Eu acho que numa lógica valorativa, uma análise marxista tem maior potencial explicativo para o mundo real, mas para o debate pode ser interessante, em contextos diferentes, fazer um frame no qual se discute, por exemplo, como até pode não existir muita ação social, mas a ação social existe, particularmente dentro de democracias sociais europeias, e sim, existem problemas, existem pessoas que não conseguem subir na sociedade, mas na maior parte dos casos as pessoas conseguem, que eu acho que é mentira, mas construir em cima disso pode ser enriquecedor. Eu acho que um bom jeito de responder essa ideia que você falou do, dos apoios do Estado, então só é pobre quem quer, você pode falar como. E aí entra o ponto que a Karina falou, que é a ideia de que primeiro, o exército de reserva, que é um grupo de pessoas que são desempregadas ou que vivem sempre em condições abaixo de você. Portanto, se você sair desse lugar, você vai ser rapidamente substituída, o que impede o seu potencial de reivindicar por melhores condições de vida. Porque, se eu tentar me sindicalizar ou se eu tentar reivindicar um salário maior, meu empregador simplesmente me demite, substitui por outra pessoa e eu fico numa condição pior. Portanto, é melhor ter uma vida merda do que passar fome. Mas esse é um dos pontos de descrever como existem condicionamentos estruturais, mas sobretudo é falar como o regime que o Estado apresenta para a pobreza, ele é meramente paliativo para alguns tipos de pobreza, mas ele nunca ataca a estrutura material do capitalismo, que é derivada do roubo do valor de produção pelos donos dos meios de produção, e ele meramente perpetua e fortalece um sistema que é baseado na pobreza. Porque se não houvessem trabalhadores que vivem em condições à beira da pobreza, não via como as grandes produtoras, as grandes empresas, esse tipo de coisa, mantêm seus lucros e sua forma de produção. Portanto, é demonstrar como existe uma causalidade direta entre a estrutura do capitalismo e a estrutura de pobreza. Porque se fosse meramente uma lógica de tipo apoios estatais e esse tipo de coisa, todo mundo teria uma distribuição razoável de riqueza a ponto de não existirem acumulações exorbitantes como existem, e dois, uma, uma estrutura social que impede que o capitalismo funcione. Porque se as pessoas têm uma qualidade de vida boa, razoável, suficiente, mantidas pelo Estado, qual é que é o incentivo que elas têm para se ajoelharem perante o grande capital para enriquecerem os donos dos meios de produção? Nenhum. Então quebra. Porque é necessário que as pessoas tenham vidas merdas para que elas não se incomodem ou porque elas não se que elas se sujeitem a ter o seu tempo de vida, que é o único valor, é o único recurso efetivamente insubstituível, tomado por enriquecimento alheio. Se isso não existe, ou seja, se as pessoas conseguem ter, de fato, apoios sociais suficientemente bons para terem uma vida razoável, não existe incentivo para que o capitalismo funcione. Portanto, o capitalismo só consegue, de fato, frutificar e se desenvolver quando existe qualidade de vida que beira a miséria. Senão ele simplesmente quebra e não se reproduz. Agora, falando em reprodução, e já em tom mais ou menos conclusivo, a gente pode entrar um pouco em algumas nuances que eu acho que são importantes se fazer e que a própria trajetória do pensamento marxista foi fazendo ao longo do tempo, que é, peraí, só tomar uma água, uma crítica à exagerada ortodoxia materialista que o pensamento de Marx adquiriu em algumas correntes e foi apontado por outras. O que eu quero dizer com isso? Para Marx, ou
a forma como algumas pessoas leram Marx ao longo do tempo, sobretudo no começo, era de que a única coisa que importa e a única coisa que constrói a realidade social é essa infraestrutura, ou seja, esses meios de produção e a forma como esses meios de produção são, a forma como a população trabalhadora ou a população geral se relaciona com esses meios de produção, seja numa relação de produção assalariada, ou seja, numa servidão coletiva, esse tipo de coisa. Entretanto, o que alguns pensadores foram fazendo, sobretudo gente da escola de Frankfurt, pensadores neomarxistas tipo Gramsci ou Althusser, eles começam a se questionar no sentido de, ok, existe um regime de opressão sistêmica, estrutural, no qual as pessoas são alienadas e tem seu valor de trabalho roubado e tudo esse tipo de coisa, concordamos com isso, mas se isso tudo é verdade, por que as pessoas ainda não pegaram em armas e acabaram com tudo isso? Destruíram toda essa realidade social, construíram uma coisa nova? Ou, melhor dizendo, por que o capitalismo, sendo ele fadado ao fracasso e à destruição de si próprio, como é que ele consegue se manter há tanto tempo? E ele parece bastante pungente, isso escrevendo da década de 60 no centro da Europa. Como é que você pode explicar isso? E o que eles começam a ver, começam a discutir isso ao longo de bastante tempo, é perceber como, da mesma forma que essa infraestrutura ela produz a realidade social, a superestrutura tem um papel particularmente importante na reprodução dessa realidade social e na legitimação desse sistema de opressão. E essa superestrutura envolve diversas coisas, tanto mais materiais, digamos assim, como mais subjetivas. A expressão mais material dela seria o direito e as instituições políticas, na forma como o direito, ou seja, aquilo que é visto como normativo, como ilegal, como um comportamento que tem que ser repreendido pela polícia, pelo encarceramento e pela morte, muitas das vezes, serve para, sobretudo, reproduzir essa estrutura social. E essa reprodução acontece porque, tendo em vista que a infraestrutura é dominada por um grupo de pessoas ou um grupo de influências e que constrói a realidade subjetiva, essa superestrutura, é bastante expectável que, assim como esse grupo tem muito poder sobre a infraestrutura, ele também tem muito poder sobre a superestrutura. De forma que a superestrutura serve, sobretudo, para garantir os interesses dessas pessoas, ou esse grupo de interesses, ao longo do tempo. Portanto, direito, cultura, instituições religiosas, instituições políticas e a forma como se observa o mundo é condicionado e moldado para satisfazer esses interesses infraestruturais. Isso se aplica de maneira bastante clara na polícia, na forma como, por exemplo, violência contra a propriedade é particularmente repreendida pelo mundo, e enquanto os comportamentos eles são vistos como normativos ou não normativos a partir do momento que eles questionam os poderes estabelecidos, mas também de formas muito mais sutis, através de uma dimensão ideológica que condiciona e forma a nossa socialização. Isso aplica, por exemplo, a filmes, a instituições religiosas, às instituições políticas, aos discursos que são propagados, de forma que, muitas das vezes, e aí entra a sofisticação desse tipo de controle, essa ideologia dominante é reproduzida de forma inconsciente por diferentes esferas de atores dentro desse meio. Assim como, por exemplo, que parece bastante intuitivo e natural para nós, que são as relações sociais mais próximas, essa microfísica dos poderes, como, por exemplo, as relações familiares e relações de gênero, e como elas são ativamente moldadas ao longo dos últimos séculos para favorecer a reprodução dessa infraestrutura, através, por exemplo, da lógica da família mononuclear heterossexual e monogâmica, enquanto meio de reprodução e de perpetuação da posse de propriedade privada por grupos de interesse. E como toda essa estrutura, que parece muito natural para nós, nós somos socializados assim, crescemos assim, isso aparece no filme, no cinema, nas nossas famílias, e é visto como as pessoas vivem assim, porque elas escolheram viver assim, e é muito estranho pensar como, na verdade, esse é uma construção social e é importante salientar aqui que não é como se em algum momento do século XIX
um grupo de pessoas com cartolas e meio barrigudas e com monóculos tentando dizer, olha, vamos criar agora um tipo de família específico, e essa família vai ser assim, assim, assada, e as pessoas vão se comportar assim. Mas e aqui que entra a análise sistêmica do Marx. Ele olha e fala, existe um conjunto de interesses que condicionam a estrutura social para que ela seja dessa forma. Existem pessoas que fogem, que são desviantes e que conseguem experienciar a vida de forma diferente, mas, por norma, estabelece uma estrutura de interesses e de incentivos que fazem com que as pessoas gradualmente se comportem dessa forma e que constrói ao longo do tempo, de uma temporalidade vasta, um tipo de instituição social, instituição cultural e de forma de ver a vida que reproduz a estrutura infraestrutural. Portanto, o Althusser, inclusive, que é um autor comunista francês, que como todo autor marxista da França, ele é meio estranho, bastante peculiar, se trancou no quarto dele por muito tempo, matou a mulher, fez bastante coisas estranhas nesse sentido. Ele descreve um conceito que é a ideia dos aparatos ideológicos do Estado e dos aparatos do Estado repressor. E esses aparatos são várias subinstituições. Uau, certamente questionando a estrutura heterossexual, monogamática e mononuclear desde sempre. Enfim, aí ele descreve esses aparatos ideológicos do Estado, que são basicamente diversos níveis de instituições que se reproduzem e que favorecem uma reprodução da realidade social. Ele reconhece que pode haver algum tipo de disputa dentro desses aparatos, como, por exemplo, disputas dentro da Assembleia da República atualmente, ou ao longo dos últimos tempos, ou movimentos sociais que propagam expressões culturais, como música de resistência e essas coisas. Mas ele fala que, por mais que exista esse tipo de contestação, ela é, sobretudo, condicionada por um grande aparato de Estado repressor que cria e que normatiza essa cultura, porque por mais que as pessoas, por exemplo, produzam música de contestação ou que exista disputa dentro da Assembleia da República, isso tudo se insere no mundo em que isso é sempre marginalizado, é sempre visto como desviante. As pessoas podem até gostar, as pessoas podem achar legal, mas não é um tipo de comportamento que é bem visto socialmente. Portanto, por exemplo, isso é particularmente visível com, por exemplo, a defesa de teóricos e pensadores liberais, a democracia e a existência de partidos comunistas, mas é muito no sentido, olha, os partidos podem existir, que eu acredito por princípio que todos devem ter representatividade dentro do parlamento, mas aquele partido defende ideias que são um problema e que não devem assumir algum tipo de controle mais estrutural sobre o regime. Ou como, por exemplo, de forma de cultura, como a gente tem uma entrada de culturas historicamente marginalizadas dentro do mainstream, como, por exemplo, funk, jazz e hip hop. Essas coisas podem até se tornar mainstream, mas se fazem de duas vias. Ou um mainstream que ainda assim é visto de forma valorativamente negativa, portanto, como, por exemplo, algumas expressões culturais, como hip hop, são integradas ao mainstream, perdendo seu potencial, muitas das vezes, reivindicativo, se tornando só um produto de cultura. E aqueles que não perdem ainda são vistos como, as pessoas têm uma música legal e tal, mas eles se comportam de forma estranha, ou eles têm umas reivindicações meio esquisitas, ou são violentos, esse tipo de coisa. É sempre feito dentro de um macrocosmos ideológico normativo feito para reproduzir essa estrutura social. Feita toda essa grande reviravolta, em que a gente basicamente analisou a infraestrutura, a superestrutura, da onde Marx vem, como é que isso pode ser aplicado no debate, acho que vale ressaltar e salientar o ponto que, por norma, mais incisivo e mais presente nos debates, que é a ideia de revolução. E para Marx, o que é essa revolução? Como é que o pensamento marxista posterior vê essa revolução? E da onde ela vem e para onde ela quer ir? Para Marx, tendo em vista esse diagnóstico dessa estrutura social opressora, uma ruptura estrutural na qual os povos oprimidos do mundo se unem, nesse caso, nas palavras dele, os trabalhadores, para quebrar essas correntes de opressão que o marcam, só pode ser feito através não de dimensões culturais, não de dimensões ideológicas, mas de dimensões materiais. E como é que essa materialidade se expressa? Através da tomada dessa infraestrutura, ou seja, os trabalhadores tomando os meios de produção que lhes cercam.
Isso tem que ser feito à força, porque assume-se que as pessoas prezam pelo próprio bem, pelos próprios interesses, portanto, nenhum burguês milionário vai falar, ah, não, tudo bem, de fato parece uma causa nobre, então peguem as minhas fábricas. I mean, podem haver exceções, e é natural que existam exceções, mas compreendendo enquanto classe de poder dominante, é bastante razoável assumir que o poder dominante não vai abdicar de seu poder de boa vontade e tem que ser feito à força. Isso não quer dizer que as pessoas têm que ser todas fuziladas num muro bem grande e bonito. Pode acontecer em alguns casos, mas alguns ovos vão ter que necessariamente ser quebrados para chegar à revolução, porque é uma disputa, e nas palavras do Marx, é uma luta, é a luta de classes, que é condicionante da realidade social e que é o elemento central da forma como ele interpreta a história. Exatamente. Porque, e aí a gente entra nessa certa dimensão ideológica da coisa, que é essa revolução tem que acontecer, e essa revolução acontece através dessa tomada da infraestrutura, mas só consegue acontecer quando existem alguns tipos de propagação ideológica, cultural e de socialização que flertam e que entram dentro da superestrutura, que é, por exemplo, a ideia de consciência de classe. E essa consciência de classe é a percepção das pessoas e de cada classe da sua pertença a uma classe específica que é particularmente mitigada ou tenta se mitigar dentro dos processos ideológicos. Porque cria-se uma falsa ideia de que existem, por exemplo, diferentes classes de trabalhadores, como, por exemplo, um médico que ganha 10 mil euros por mês é elite e é a classe dominante, ou que o Jeff Bezos, na prática, é só mais um empreendedor, é só mais um investidor, assim como o cara que tem uma padaria na esquina. E eu acho que é importante ter uma visão, pelo menos da forma como eu olho para isso, e como o Marx tem de olhar também, mais binária, no sentido de donos dos meios de produção e trabalhadores. Trabalhadores são, em síntese, aqueles que vivem do próprio valor do trabalho, portanto, aqueles cujo trabalho é condicionado pelos meios de produção no qual eles trabalham. Isso se aplica a desde o médico que ganha 30 mil euros por mês até o trabalhador precarizado que vive com menos de $1 na Tailândia fazendo bolas para a Copa do Mundo, e aqueles que de fato possuem o capital e os meios de produção, que são a classe dominante, que condiciona, por exemplo, que é dono de fábrica, que é dono de mega empresas e essas coisas todas. Por isso, é essencial que exista a propagação e militância e praxis da classe trabalhadora para se atingir a revolução e essa emancipação dos trabalhadores. Ah, existe bastante discussão dentro das diferentes correntes marxistas sobre até que ponto a revolução tem que ser feita de imediato ou que algum tipo de reformismo é necessário para se chegar no ponto que se quer chegar, mas acho que não é uma discussão que cabe a gente entrar aqui com tanto detalhe, até porque eu não quero passar. Tchauzinho, Gabi. Porque eu também não quero passar, chatear vocês por muito mais tempo. Mas é essa ideia de que, para Marx, existe, obviamente, a superioridade da infraestrutura, mas também tem que haver algum tipo de propagação e de divulgação superestrutural, porque se não fosse assim, não haveria motivo para haverem, por exemplo, grupos de militância, partidos comunistas e produção, por exemplo, de teóricos marxistas e comunistas e etc., porque seria meramente infraestrutural. Nesse caso, para que se possa haver uma tomada da infraestrutura dos meios de produção e construir um modo de produção efetivamente emancipador e coletivo, é necessário que existam disputas ideológicas que favoreçam essa tomada de poder. Como é que isso pode ser útil no debate? Acho que descrever por que a revolução é um meio de emancipação e é de fato a métrica no qual esse debate se insere é particularmente importante, porque é facilmente rebatível por parte dos lados opostos também, que pode se falar, sim, a revolução parece legal e quebra estruturas sociais, mas para onde é que a gente vai com essa revolução? Pode só gerar mais caos e mais desordem. E a gente tem um histórico bastante grande de revoluções que deram errado no mundo, como, por exemplo, a decadência da Revolução Francesa para regimes napoleônicos, depois
saem, depois voltam de novo com o sobrinho dele e essas coisas todas. Portanto, eu acho que é particularmente importante ressaltar como quando se está defendendo a revolução primeiro. O primeiro ponto é ver se defender a revolução de fato é o ponto central desse debate e se é um clash que se vale a pena entrar, porque pode ser facilmente rebatido com, ok, a revolução parece gira, pegar em armas e tal, fuzilar burgueses, mas gera caos social, gera desordem, fragmentação, as pessoas morrem e destrói todo um conjunto de estruturas econômicas que podem ser importantes e que podem piorar a condição das pessoas, pelo menos a curto prazo. Então, primeiro você pensa se entrar no clash da evolução é uma coisa que faz sentido, que vale a pena. Porque você pode entrar de formas mais marginais na emancipação, por exemplo, dizendo como, em vez de defender a revolução, algum tipo de política econômica, algum tipo de propaganda, ou filmes, ou whatever, gera maior consciencialização das pessoas, e isso faz com que as pessoas sejam mais ativas em grupos de militância, sejam mais ativas ou se filiem mais a partidos que questionam o poder estabelecido, e através dessa contestação dentro das instituições, sem uma ruptura, portanto, de maneira mais reformista, podem haver ganhos sociais, talvez não tão grandes quanto os ganhos sociais de uma revolução a longo prazo, mas que a curto prazo são mais controláveis, mais previsíveis e colocam a população trabalhadora e oprimida em menor vulnerabilidade, ou menor risco de sofrer uma retaliação ainda maior do poder dominante. Sim, mas caso a revolução seja de fato o ponto importante para ser defendido, como foi, por exemplo, no debate do Mondragon no Tornado de Braga, que era basicamente para as oposições, sobretudo, essa foi a quinta ronda ou quarta ronda, mas a moção era essa casa enquanto partidos de esquerda ou partido de esquerda, movimento de esquerda. Foi uma ronda interessante, e precisamente por isso. Porque de um lado, que era o lado dos governos, você tinha que defender o método enquanto esquerda radical. Defender a formulação corporativa Mondragon, que é através de algum tipo de coletivização ou de distribuição mais ativa da riqueza produzida, o que parece bastante intuitivo e legal, e as pessoas têm mais riqueza, as pessoas conseguem coletivizar, quase como se a empresa se tornasse uma coletiva. Como é que a oposição faz? Porque, ok, eu não vejo grande problema nisso, mas nesse caso, pelo menos esse é um caso que eu consigo ver claramente como defender a revolução de fato seja. Ah, ótimo, boa. O Breaker tá forte ali. Como adotar de fato um modelo revolucionário era importante enquanto oposições nesse debate, porque, pelo menos para mim, pensando nesse debate na hora que eu estava lá, a única forma que eu pensei em ser contra isso era falar como isso, na verdade, são só migalhas de status social oferecidas pelo poder dominante para satisfazer e mitigar algum tipo de potencial de fato contestador da população. Então, para garantir que a população fica quietinha, e ganha algum tipo de dinheiro e tal, não sei o que, de vez em quando, mas explicasse como isso não é de fato universalizável, que o capitalismo depende de pobreza, depende de pobreza estrutural. E dois, como por mais que gere algum ganho para as pessoas que gera, esse ganho é pequeno e não é de fato emancipador. Que agora você é um trabalhador bem pago, olha que divertido. Mas você ainda tem que trabalhar até os 70 anos para depois viver com uma reforma de fome. Que maravilha. Enquanto, nesse caso, o que a oposição podia apresentar é falar como o que a esquerda anticapitalista de fato tem que defender e tem que se vincar é na revolução. E essa defesa tem que ser feita por dois motivos. Primeiro, porque caso consiga a revolução é particularmente mais emancipatória e consegue avanços sociais e consome o Estado social, que de fato protege, de fato garante qualidade de vida e garante direitos, mas mesmo no pior cenário, caso essa esquerda não consiga assumir controle da violência e acabar com esse Estado contemporâneo, haver a existência dessa esquerda que é mais radical do que modelos sociais-democratas pseudo-emancipatórios como Mondragon, o que se vê é que, havendo essa oposição mais forte, que questiona, que critica, que bate, que defende essa necessidade de evolução, isso força que todo o espectro político seja tendencialmente mais esquerda, que gera mais progresso social e mais emancipação a longo prazo
do que a adoção desse tipo de corporação, que é basicamente uma conveniência com o capitalismo estabelecido. Eu acho que sobre a revolução é isso. E a não ser que vocês tenham algum outro ponto, alguma outra questão ou algum outro conceito que vocês queiram discutir, foram os pontos que eu trazia, puxado. Os pontos que eu trouxe para hoje. E é isso. Pronto, não sei se alguém tem alguma dúvida assim final. Comentários. Eu tenho uma, senhor Gabriel. Eu gravei essa reunião para uso próprio. Eu queria saber se eu posso disponibilizá-la para o uso terceiro. Sim, divirta-se. Ok, muito obrigado, senhor Gabriel. Sempre, camarada. Não é uma dúvida, mas o paper que estavas a falar, eu tenho, porque tu me mandaste para aí há um mês. Queres que mande para o grupo onde está o resto do pessoal? Isso era ótimo. Ok. Esse paper é meio incrível. Esse, pro resto do pessoal, é o do Ellen Karen Wright, no qual ele discute discursos sobre pobreza e como é que eles são propagados, como é que eles são vistos e por que que eles são mais ou menos tem um potencial analítico e explicativo do mundo maior ou menor. Exatamente. Também se vocês quiserem mais recomendação, bibliografia, essas coisas todas, podem falar comigo, porque obviamente o que eu fiz aqui foi uma síntese muito grande de muita coisa. Eu deixei muita coisa de fora e eu tenho conhecimento limitado sobre o assunto, mas já tem imensos livros, palestras, sei lá, podcasts, filmes, essa coisa toda. Felizmente, uma coisa que não falta nesse mundo é produção de teoria marxista ao longo dos últimos 150 anos. Então, a gente pode não ter chegado na Revolução ainda, mas tem bastante coisa para ler sobre isso e para pensar sobre isso. E também tem bastante vertentes da esquerda radical diferentes para se baterem entre si e se xingarem por de pequenas discordâncias conceptuais. Felicidade. Mais alguém tem alguma questão? Pronto, então se mais ninguém tiver perguntas, queríamos só deixar um agradecimento final ao Gabriel pelo seu tempo e pelos recursos. Foi sem dúvida esclarecedor. Acho que daqui para a frente também é analisar muito mais o que ele disse, porque são muitos conceitos e assim uma primeira leitura se calhar não é tão profunda como nós gostaríamos, mas se agora que formos lendo mais sobre os conceitos cá vamos perceber tudo um bocadinho melhor, não é? E comparar com outros autores. E obrigado também pelos insights no meio da reunião, foram mesmo giros, porque eram pontos que eu provavelmente acabaria por passar meio sem lembrar, então foi mesmo um giro. Pronto, obrigada então. Obrigado, Maltinha. Sempre que quiserem discutir sobre isso, podem falar comigo. Terei todo o gosto em fazê-lo. Tchau. Okay. Tchau.